Pronto, ok. Vamos dar início agora à nossa aula de correção e revisão do conteúdo de sociologia. Bom, gente, em sociologia eu fiz a mesma coisa que eu fiz em filosofia. Coloquei uma pergunta reflexiva para vocês, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou colocando pergunta reflexiva e estou colocando perguntas estilo Enem, estilo vestibulares, porque eu considero muito importante essas questões de reflexão para a redação. Porque por meio de perguntas assim que você vai parar para pensar e tentar gerar um argumento para responder a pergunta. E é nessa tentativa de gerar argumento, você vai estimulando o seu pensamento a relembrar, a formular frases, palavras que depois você pode utilizar na redação, né? Então, é importante você sempre estar buscando exercitar a sua mente para você escrever, né? O ato de escrever vai lhe ajudar muito na redação, principalmente escrever sobre temas de filosofia e sociologia que pode ser utilizado dependendo do tema, né, que você vai usar. E sociologia principalmente porque trata de problemas sociais. Se trata de problemas sociais, vai estar muito relacionado a temas de redação, né? Então, eu coloquei aqui uma pergunta: seria viável e desejável a implementação de uma política de crescimento econômico no Brasil? Gente, essa pergunta, ela é muito, muito interessante. Por quê? Porque a gente vê o quê? Que a economia brasileira, né, ela por ser uma economia baseada no capitalismo, e a gente sabe que o capitalismo é um sistema que contém falhas, ela acaba oscilando muito, né? E tem momentos que a economia está melhor, tem momentos que ela está péssima, né? Como agora a gente vê os preços, né, das coisas básicas, essenciais para a vida, o preço em alta, né? Então, a economia brasileira, ela oscila muito e a gente sabe que precisa-se, né, de uma intervenção do governo, né, para que consiga tentar equilibrar as coisas. E aí, quando na questão vem falando sobre implementação de uma política, está querendo trazer para vocês justamente a ideia de se pensar se realmente é importante frisar tanto a questão econômica. E pensar também no bem-estar social, né, das pessoas. Será que se mexer apenas na economia vai resolver todos os problemas do país? Será que é só isso que está infligindo à população? Né? Quais os problemas que a gente enfrenta? Né? E aí, se a gente parar para pensar, né, não, o nosso país ele precisa muito mais do que uma intervenção econômica, né? Ele precisa de saúde de qualidade, né, que agora está sendo um ponto crucial, né, para a sociedade, segurança, né, e aí a gente fica até às vezes espantado, né, quando a gente estuda sobre outro país, porque vou dar um exemplo, né, de um país que eu desejo conhecer e que eu admiro muito, que é a França. Né? A França, eu estudando sobre a França, eu vi que na França não tem assalto à mão armada. E aí a gente até se espanta, nossa, não tem assalto à mão armada lá. Os assaltos que acontecem na França são realmente golpistas que enganam você e acabam levando seu dinheiro, mas aquele assalto à mão armada não é algo que seja comum da França. Não é algo do cotidiano de lá. Infelizmente, no Brasil já virou algo tão comum que quando a gente fala que alguém foi assaltado, que a pessoa estava armada, as pessoas nem têm mais aquele espanto, né? Assim, porque virou algo comum, infelizmente, virou algo comum no nosso país, né? E aí você pensa, por que na França não tem? Porque lá
não é fácil entrarmos lá na França. Né? Então, lá a política, a segurança, né, é muito melhor. Então, as pessoas lá não têm armas para estar assaltando a mão armada. Já no Brasil, só o que a gente vê são as pessoas que cometem os assaltos com armas, né? É como se fosse muito fácil conseguir arma aqui. E aí isso gera muito problema para a população. Seria de grande ajuda com a economia alta, pois beneficiaria a população nas áreas de extrema importância, tipo saúde, educação, segurança e etc. Sim, só que aí, né, a gente tem que pensar o seguinte, né, que a gente já paga por isso aí. Então, se você vai pagar particular, você está pagando duas vezes. A gente já paga imposto para a saúde, para a educação e para a segurança. Isso aí era para ser oferecido pelo Estado, independente de como a economia esteja, porque não, a gente tem policiais, né? A gente tem hospitais. Por que falta gente trabalhando lá? Né? Então, essa pergunta faz a gente pensar, né, em várias questões, porque não é certo se pagar pela mesma coisa duas vezes. Se a gente paga por isso, por que a gente não tem? E para onde está indo esse dinheiro se a gente está pagando? Será que o problema realmente está relacionado à economia? Porque o dinheiro está indo, né? Agora a gente não sabe para onde que esse dinheiro está indo, mas que ele está indo, ele está, que a gente está pagando todo dia, a gente paga, né? Tudo que a gente compra, a gente paga imposto. Pois é, Luana, é uma boa reflexão, né? Não tem que mudar na economia, os administradores. Aí fica, né, uma questão importante para se pensar sobre os problemas do nosso país, né? Por que é que tem assalto à mão armada aqui no Brasil? Por que é que tem? Como é que esse povo consegue arma? Né? Tem tanta polícia aí, por que eles, como é que eles ainda conseguem? E aí leva a gente a uma reflexão, né, que vai bem além, né, para vocês perceberem. Aí também, né, teve alguns alunos que me fizeram perguntas, né, sobre essa questão, que também eu falei o seguinte, né, sobre a implementação de uma política de crescimento, né, aí também é importante, a gente sabe que é importante a questão do emprego, gerar emprego para as pessoas ajuda a melhorar a economia. Aí a gente tem intervenções governamentais no Brasil, no caso de empresas estrangeiras, né, onde o governo acaba auxiliando aquela empresa para se manter no nosso país, para ela gerar emprego e também para facilitar a própria população até acesso àquele produto que antes era importado. Se ele passa a ser fabricado no Brasil, o preço cai e gera emprego também para a população. E a gente teve o exemplo, eu até falei o exemplo, né, da Ford, que a gente tinha a Ford no Brasil, era produzido aqui, o carro era mais acessível, e aí o que aconteceu? A Ford parou de receber, né, a ajuda governamental para se manter no país, o país em crise, e a Ford fechou as portas e foi embora. Né? E aí muita gente ficou desempregada e gera um grande problema econômico para o Brasil. Será que era certo fazer isso? Né? Então, quantas famílias, né, não ficaram prejudicadas com isso, né? Então, são questões para se pensar, né? Bom, gente, pois é, vamos agora para a nossa próxima questão. Aqui eu coloquei, né, só que é uma questão para reflexão acerca do capitalismo, sua ideia de felicidade, e para vocês buscarem propor eventuais soluções, né, nessa questão, que é parecido com o que é cobrado, né, em redação, que você encontre, né, a solução para o problema, né. Então, essas reflexões
Essas questões reflexivas é bom vocês sempre tentarem responder, né? Porque já vai ali ativando a sua mente a pensar, refletir sobre as coisas e vai ajudar vocês, né, a quando forem realizar a redação. Bom, aqui na segunda questão nós temos um trechinho do poema, né, Eu Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade, que fala o seguinte: em minha calça está grudado um nome que não é meu, de batismo de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. E minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meus tênis proclama colorido de uma coisa não provada por este provador de longa idade. E aí nós temos aqui as nossas alternativas, né? A questão fala, vou voltar aqui um pouquinho. Qual tema o autor buscou expressar? O consumismo, entendido como um fator da sociedade capitalista, a moda jovem da sociedade globalizada e das comunicações em rede em escala planetária, a vida das metrópoles e nas cidades globais cujos habitantes usam um vocabulário estrangeiro para expressar o processo de globalização, as relações comerciais desiguais em escala planetária em que os países pobres consomem produtos fabricados em diferentes lugares do globo. E é o que vocês acharam dessa questão? Acharam difícil ou acharam fácil? Mediana, né? Percebam que essa questão ela tem bem um estilo Enem, né? Que o Enem ele gosta muito de fazer isso nas questões de humanas. Trazer um texto que seja da literatura, um poema, e relacionar com o conteúdo. Né? O Enem adora fazer esse tipo de coisa. E aí a gente tem um trechinho do poema de Carlos Drummond, né? E você vai ter que buscar o que? Interpretar relacionando à realidade, né? Então, nós temos como gabarito, né, a nossa letra A, o consumismo entendido como um fator da sociedade capitalista, né? Porque ele vem falando justamente de quê? Dos produtos, de tudo que a gente costuma comprar, né? As marcas que a gente anda com ela. E muitas vezes a gente nem precisa, né, do produto e tem ele só por conta realmente do consumismo, né? Coisas que a gente nunca usou e a gente passa a ter realmente pela questão do consumismo. E aqui, né, eu coloquei a resposta letra A. O autor faz uma clara crítica à satisfação das pessoas em se reduzir a uma propaganda de marca, né? Então, as pessoas acabam comprando determinado produto não porque queiram ou precisem realmente de fato, né? Mas é aquela visão que as pessoas usam o termo hoje de ostentação, né? As pessoas querem ostentar e mostrar que está usando marca cara, que está usando determinado produto, não porque de fato precisa, né? E essa ideia de ostentação, né, acaba influenciando demais o consumismo, você comprar sem necessidade. Nossa terceira questão. Assinale a alternativa que corresponde ao conceito de desenvolvimento por meio da perspectiva sociológica. Gente, ó, essa questão aí, percebam que quando falo sobre
sobre o conceito de desenvolvimento, fala na questão que é na perspectiva sociológica, porque não existe apenas uma perspectiva sobre desenvolvimento. A perspectiva capitalista é diferente da perspectiva sociológica. Na perspectiva capitalista, o desenvolvimento vai estar relacionado ao quê? Ao lucro, né? Vai estar relacionada ao avanço, né, da economia, das indústrias, né? Já para a sociologia, não vai estar relacionada a isso, não está relacionada à riqueza. Então, aqui, ó, nós temos a letra A, ao aumento da produção de riquezas. Não, essa é uma perspectiva capitalista. Aumento dos gastos públicos, também não, né? O aumento dos gastos públicos vai englobar vários fatores aí, né? Serão gastos públicos direcionados a quê? Então, fica uma alternativa muito solta, né? Conjunto de mecanismos capitalistas reguladores da economia. Não, também vai estar associada ao capitalismo, né? Um conjunto de fatores com princípios éticos e morais é o nosso gabarito. Por quê? Porque na sociologia, a visão que se tem sobre desenvolvimento vai estar relacionado ao bem-estar social, ao bem-estar das pessoas. E de acordo com a sociologia, a economia ela não se move só apenas relacionados ao lucro, mas ela também se move relacionada às interações que existem entre as pessoas. Que no livro vem até destacando, né, a questão da reciprocidade, né, onde um busca o trabalho aplicado pelo outro, não pela questão apenas do dinheiro, mas também pela questão da relação social existente. Então, quando você paga alguém por um determinado trabalho daquela pessoa, porque você vai justamente nela e não em outra, porque vai existir ali um relacionamento entre você e aquela pessoa. Quando você vira cliente de alguém, é porque você tem uma confiança, né? Então, vai envolver questões éticas e morais. Então, para a sociologia, as relações existentes não é apenas relação de lucro, mesmo que envolva questões econômicas, também vai estar relacionado questões éticas e questões morais. Vou dar um exemplo para ficar bem claro para vocês. Quando você vai cortar seu cabelo, né? Você vai cortar seu cabelo com determinada pessoa, porque você confia naquela pessoa, porque você confia que aquela pessoa não vai fazer um corte que vai lhe deixar horrível. Então, já vem ali uma questão de confiança, né? Onde vai estar relacionado questões éticas e morais, né? A relação existente entre você e aquela pessoa, não é apenas uma questão econômica. Se fosse apenas questão de dinheiro, né, você iria para qualquer pessoa, né? Mas aí já vai existir a questão da reciprocidade, que é trazida na sociologia. Deu para vocês entenderem? Natália não liga, não. Sim, ok. Aqui, nossa resposta é a letra D, né? Existem fatores morais, sociais que determinam as escolhas econômicas, né? Como o exemplo que eu falei. Nossa quarta questão. A verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas escapar das antigas. E aí, vocês conseguiram interpretar fácil essa frase aí? Tiveram dificuldade? O que foi que vocês acharam aí dessa questão? Teve dificuldade? É uma questão interpretativa, né? Aí, a verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas escapar das antigas. Quando se fala não está em aceitar ideias novas, ela está falando o quê? Que as pessoas possuem ideias novas, né?
E não é difícil isso, né? Não é difícil aceitar, as ideias novas surgem, né? Sempre as pessoas falam sobre soluções para determinados problemas, mas o que é que faz com que as coisas não mudem? Porque, por mais que se tenha ideias novas, aquelas antigas continuam ali, né? Então, na perspectiva do autor, seria necessário que conseguir se desvincular, né, das ideias antigas, que seriam os hábitos antigos, a forma de pensar anterior, para dessa forma, né, uma nova forma de ver o mundo, de agir, de se comportar em sociedade, poder ser real de fato, né? E aí nós temos aqui a nossa letra A, os velhos hábitos são primordiais para o desenvolvimento da sociedade. Não é a letra A, né? A gente já viu ele dizendo aqui que é necessário escapar das antigas, né? Que é o que é difícil de acontecer. Então, os velhos hábitos vão estar relacionados às ideias antigas, né? Então, não é algo primordial para o autor. A letra B, não há incapacidade humana de se pensar em novas soluções. Realmente não há, né? Por quê? Porque aqui ele já vem falando que a verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas. Então, a gente tem capacidade de pensar ideias novas e de aceitar essas ideias, mas fazer com que estas soluções sejam praticadas. É exatamente isso, né? A incapacidade vai estar em fazer com que essas soluções sejam praticadas. Por quê? Porque as ideias antigas permanecem ali, os hábitos antigos permanecem. Então, se eles permanecem, o novo acaba não sendo aplicado. Então, nosso gabarito, letra B, certo? Não há maneiras de se pensar o novo. Claro que há, né? Aqui já vem falando, ó, que as novas ideias são aceitas, né? Não tem dificuldade delas serem aceitas. Então, ele já vem falando que há ideias novas. Então, há maneiras sim de se pensar o novo. Aí você já elimina a letra C. E na letra D, a sociedade está destinada a nunca mudar. Ele não está falando aqui, pessoal, que é algo impossível. Ele está falando que é difícil, né? A verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, a dificuldade está em quê? Escapar das antigas. Ele está dizendo que é uma dificuldade, mas ele não está dizendo que é algo impossível de acontecer. E na letra D está falando que é impossível, né? A sociedade está destinada a nunca mudar. Então a letra D também está errada, certo? Vejam que é uma questão apenas de interpretação realmente textual, né? E aí, né, relembrando o conteúdo de filosofia, a gente vê a importância, né, da linguagem, né? Bom, gente, aqui para finalizar, eu trouxe essa frase que eu achei bem interessante. Aí diz que é do Charles Darwin, tá? Confesso que eu não pesquisei se é dele mesmo. Eu peguei essa frase da internet. Mas se não for ele mesmo, assim, com essas palavras, mas está relacionado à teoria dele, né, da evolução. Como eu não sou da biologia, não sei dizer se realmente é do Charles Darwin, mas se ele não fala com essas palavras, a teoria dele que a gente estuda, né, da evolução, traz essa ideia, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E aí traz realmente a ideia do Charles Darwin, né? A ideia de se adaptar, né? Adaptar às mudanças. Aquele que se adapta, né, às mudanças sobrevive, né? E aí eu achei essa frase muito interessante, por quê? Porque é justamente o que nós tivemos que fazer, né, com essa pandemia. Nós tivemos que nos adaptar. E é importante essa adaptação, porque por meio da adaptação que a gente consegue enfrentar os obstáculos, né? Eu vi, né, que muita gente deixou de fazer o Enem ano passado, né, o pessoal do terceiro ano, né, caiu muito, né, a quantidade de pessoas que realizaram a prova e muita gente não se adaptou, né, muita gente não se adequou
a nova realidade. E isso é de extrema importância. Você não desanimar, você não desistir, você continuar lutando pelos seus sonhos e pelos os seus objetivos. E se adaptar às mudanças que acontecerem, né? E não desistir porque algo mudou. Né? Como na frase fala, né? Não é o mais forte, né, que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então a gente tem que buscar se adaptar, porque é isso que ajuda a gente a vencer. Tá, pessoal? Exatamente. Bom, gente, e um beijo. Nossa aula encerra aqui. Espero que tenha dado para vocês entenderem. Tchau, gente. Até a próxima semana.